Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Patrícia, do Patrícia Leal Ateliê, e hoje a gente vai fazer uma peça no Montana. Montana é esse material aqui, ó. Ele tem um fundo de microfibra e a frente dele, ó, focando, parece com couro, mas não é o couro. Tem de diversas cores, eu uso aqui algumas básicas, que é o amarelo, o marrom, o caramelo, às vezes o vermelho, o azul marinho. Mas ele é de uma versatilidade que dá para fazer tanta coisa, que vai muito da criatividade de cada um. Eu hoje vou mostrar um pouquinho como cortar e algumas dicas de como usar. Mas a peça que a gente vai fazer é uma peça super básica, que é um porta-moeda, e mudando um pouco o tamanho dele, pode ser até uma carteirinha. Bora lá costurar? Então, pessoal, antes de começar a costura propriamente dita, eu vou dar algumas dicas aqui sobre o corte do Montana. O Montana é um material que a gente normalmente deixa o acabamento dele assim, desse jeito, não precisando de forro. Existem duas formas, né? Duas ferramentas que a gente usa muito, que é o cortador circular e o estilete. E aí, vários tipos de régua. Essa aqui é que eu uso mais aqui no ateliê, uma régua de metal, mas pro corte do Montana, eu prefiro a régua de acrílico, porque ela é mais espessa aqui na lateral. Então, quando você vai posicionar a sua ferramenta de corte, seja o cortador circular, né? Quando você coloca a lâmina aqui, ou o estilete, você tem mais segurança para a lâmina não correr para fora e você se machucar. E eu uso muito a minha caneta de sintético, né? Que é aquela caneta de grafite, para marcar aonde eu vou cortar. Eu, particularmente, prefiro cortar com o estilete. Por quê? Porque normalmente eu faço cortes e recortes muito retos. E aí, nos encontros, o cortador circular não chega. Eu vou dar um exemplo aqui. Essa não é a peça que a gente vai trabalhar hoje. Essa peça eu já cortei. Mas essa aqui é uma peça que eu vou precisar fazer para uma cliente. E aí, ó, eu vou marcar no próprio lado correto do Montana, com a minha canetinha de grafite, aonde eu quero os cortes. E aí, eu vou cortar para vocês verem como é muito fácil e muito tranquilo de trabalhar com esse material. Mas, o que que acontece? Como é um material bem caro, né? Montana não é um material com preço tão acessível assim. A gente tem que tomar cuidado para não errar, tá? Ou se você tiver ainda aí alguma dificuldade no corte, marque pelo lado do avesso, né? E aí, você não vai ter tanta dúvida, né? Então, marquei, ó, marquei o meu retângulo com a canetinha de sintético. E aí, eu venho com o meu... Só conferir aqui uma marcação, que eu acho que ficou torto. Não, não ficou, não. E aí, eu venho aqui vou chegar mais perto.
E aí, eu venho aqui com o meu estilete, eu abro pouco, tá vendo? Não precisa abrir tanto, porque aí você vai fazer com que a lâmina entorte. Você abre pouco, você apoia aonde você tem que iniciar, você vai forçar, você vai sentir penetrando no material, e aí você risca de uma vez só. Apoiando a lâmina na régua, não precisa correr, né? Ó, certinho. A gente vai demorar um pouquinho mais nessa parte do que na parte do corte. Na parte da costura. Mas é só para eu mostrar para vocês como é fácil. Se você tem a marcação. Eu já tava indo errado. Essa aqui é uma peça que eu vou entregar para uma cliente, é uma case de Kindle. Que também é uma peça super fácil de fazer. O Montana, ele abre 1000 leques, assim, nessa parte de carteira, porta-óculos. Aqui, agarrar um pouquinho, eu venho aqui e acerto. E tá a peça cortada. Ficou ainda umas marcações de caneta, da canetinha. Eu venho aqui com um olhinho de bebê ou com aquele tira-grude que limpa e sai facinho. E agora, tá vendo? Não tem erro. Depois que terminou de usar, sempre fecha a sua ferramenta de corte, tá bom? E agora, então, a gente vai costurar as duas pecinhas que eu preparei pra gente fazer hoje, que é um porta-moeda e uma carteirinha de mão. Vamos lá costurar? Então, pessoal, a peça que a gente vai fazer hoje é essa aqui, é um porta-moeda. Essa aqui é uma marrom, já tava pronta aqui no ateliê, eu peguei pra mostrar, mas tá escuro, né? A gente vai fazer no amarelo, tá bom? Ela é bem pequenininha. Essa aqui eu até gravei a minha marca com o meu clichê. Ficou bem bonitinho. Ó, o tamanho dela. É uma pecinha muito fácil de fazer, muito rápida. E aí, em função disso, a gente vai fazer duas versões. Eu já deixei cortado, tá? Eu vou fazer usando o avesso como fosse o lado principal, porque eu tô usando um pedaço de material que sujou, tá manchado. E como vai ser pra mim, vai ser assim mesmo. Eu vou deixar as medidas na descrição do vídeo, mas de qualquer forma, ele tem 10 centímetros por 15. Aqui, eu deixei uma altura de 1,5 centímetro. Aqui tem 1 centímetro e aqui tem 1 centímetro. E eu fiz um recorte no retângulo com 1 centímetro aqui de corte, né? Eu marquei aqui do lado do avesso. Então, ó, eu marquei aqui 1,5 centímetro, 1,5 centímetro. Aqui eu marquei 1 centímetro pra cá, 1 centímetro pra cá. E a distância aqui, da onde eu vou fazer o corte, 1 centímetro também. Fui lá e recortei. A peça grande que a gente vai fazer, que vai ser tipo uma carteirinha, eu fiz também no mesmo material. Não sei se dá pra vocês verem, tá vendo? Tá manchado. Esse é um retalho que eu tinha aqui, que tava estragado e eu uso pra fazer testes, né? Mas eu vou fazer pra mim essa peça. E eu fiz a medida aqui, ó, desse recorte, igualzinho a dessa peça aqui. Só que esse pedaço de material, ele tem 24 por 30, tá bom?
Aí, eu cortei também uma tirinha de 1 centímetro com 1 por 35. E eu peguei aqui um pedacinho, até na verdade foi a rebarba aqui, ó. Que eu tirei aqui, que tem 1 por 3. Eu vou precisar de uma meia argola de 1 centímetro. Gente, se você não tiver a meia argola de 1 centímetro, tiver de 1,5, de 2, você usa a ferragem que você tiver. E aí, você faz a tirinha aqui, de acordo com essa medida. Eu tenho um mosquetão de 1 centímetro, que eu vou usar para fazer a alcinha. Eu cortei um zíper do tamanho exato aqui. Depois a gente vai aparar. E cortei um zíper do tamanho exato aqui. Depois a gente vai aparar também. E vou usar 2 cursores, tá? Primeiro a gente vai fazer a peça menor, que é mais rápido. E vocês vão entender o quão fácil é para fazer essa pecinha aqui. Eu já vou colocar o meu cursor no zíper. Se você quiser usar uma fita dupla face para posicionar o zíper dentro desse corte aqui, você pode, ó. Colocar uma fitinha dupla face aqui, né, na beiradinha do zíper, ou mesmo passar aquela cola 793 aqui no próprio material para posicionar o zíper, pode sim. Eu não vou usar isso, eu vou fazer direto no olho mesmo. Lembrando que o cursor tem que ficar sempre virado para sua frente, virado para o lado esquerdo, tá bom? Eu vou posicionar aqui o zíper bem centralizado, ó. Bem centralizado no corte que eu fiz aqui de 1 centímetro. E vou passar uma costurinha com um pé de máquina. E aí, eu gosto de posicionar a beiradinha do pezinho de máquina bem aonde tá a cremalheira. Porque aí ela fica com uma distância de costura bem legal, bem certinha. E eu vou passar uma costura no zíper todo. Vou dar o primeiro ponto com retrocesso. Só um pontinho com retrocesso. Aqui, vou puxar pra cá. Gente, é muito fácil fazer isso. Você pode ter essa peça como uma base para outras peças, né? Uma carteira de mão, como a gente vai fazer aqui. Você pode fazer esse porta-moeda para dar de brinde para os seus clientes, porque é uma peça que você pode fazer até com um retalhinho do Montana que você tiver aí. Se você quiser, você pode fazer, inclusive, com material sintético, né? Sem muita preocupação, um material que tenha um fundo bonitinho, você pode fazer isso também. Que dê pra fazer com corte a fio, né? Terminei também com retrocesso. Vou vir aqui no avesso, vou puxar a minha linha, e aí, quando eu puxo, eu faço um leve, como é que eu vou falar? Eu puxo um pouco o ponto, né, da costura, porque aí o que acontece? O nó da laçada vai ficar no meio do material. Então, você não tem o risco do nó se desfazer. Deixa eu puxar aqui, esse nó não tá querendo vir pro outro lado, só porque eu falei.
tem problema não. Aí a gente corta. E aí, eu vou queimar o excesso. Lembrando... Opa, caiu a outra carretilha. Lembrando que a gente usa para queimar só a parte azul da chama, tá? Aí, ficou assim, tá bom? O que que eu vou fazer agora? Eu vou vir do lado onde tá o zíper e eu vou cortar o excesso dele bem pertinho, quer dizer, não muito perto, mas mais próximo possível da onde eu costurei. Vou queimar também. E aí, eu vou passar uma costura em volta da peça toda e tá pronta a nossa peça. É muito rápido mesmo, gente. O Montana, ele dá pra fazer tanta coisa. Eu uso aqui pra fazer, ó, certinho aqui. Aí, eu vou encontrar as beiradinhas aqui. Nessa hora, eu uso o meu clips pra peça ficar bem certinha e eu não correr risco da minha costura fugir do lugar. Venho aqui. E aí, eu vou passar uma costura em volta da peça toda. Se você quiser colocar uma etiqueta, tiver que costurar ou passar rebite, tem que fazer isso antes de fechar. Eu, nesse caso aqui, vou usar o meu clichê, mas só depois, tá? Então, eu venho aqui, eu começo. Eu gosto de costurar segurando a linha, pra ela não correr o risco de fugir e embolar embaixo. Então, eu dou sempre um pontinho. Tá pronto nosso porta-moeda. Olha que lindeza! Eu usei aqui uma linha caramelo e o zíper caramelo para mostrar para vocês que a gente pode usar retalhos de materiais que a gente tem e para ficar mais fácil de vocês visualizarem a peça, tá bom? Tá pronto. Tá vendo como é muito rápido? E aí, pensando numa proporção maior, usando essa mesma base, eu vou fazer a nossa carteirinha. Primeiro, vou usar aqui uma colinha só para facilitar na hora de costurar. Aqui a nossa argolinha, meia argola com uma tirinha. Vou fixar aqui. Vou deixar aqui de lado. A nossa tira maior, eu vou fazer uma alcinha de mão. Vou passar aqui uma beiradinha pelo mosquetão, uma beiradinha que dê, assim, 1,5 centímetros mais ou menos, porque depois a gente vem com um rebite aqui, tá? E aí, eu vou passar uma colinha aqui também, só pra fixar. Vou vir com a outra ponta e vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu focar aqui. Nossa, não foca de jeito nenhum, né? Na hora que a gente precisa. Ó, assim deu pra ver. Ó, que aí depois eu vou furar aqui bem no meio e vou colocar um rebite, tá bom? E aí, vai ficar a nossa alcinha de mão, que pode ser usada ou não. Vai ficar a gosto da cliente, tá bom? Então, vamos para nossa peça maior. Vou afastar aqui um pouquinho. A base para a costura dessa peça é a mesma do porta-moeda. Então, já vou colocar aqui o meu cursor. Tô usando um cursorzinho simples. O meu zíper é um zíper
de metro, né? Que é o que eu uso aqui no ateliê, na cor caramelo, zíper número 5. Então, eu vou posicionar ele aqui e vou passar uma costurinha. Igual eu fiz com a outra peça. A minha máquina é uma máquina industrial, eu tô usando a agulha número 18. A linha que eu uso é uma linha poliamida número 60. Essa cor é a cor base, viu? É a cor 18. É uma cor neutra que dá com qualquer cor de material, então é uma cor indispensável de linha no seu ateliê. Eu vou fazer a mesma base de costura, então eu tô apoiando a lateral do meu pezinho na cremalheira, posicionei o zíper bem centralizado na abertura de 1 centímetro e vou passar uma costura na extensão. Pessoal, uma coisa que eu esqueci de dizer é que eu gosto de passar a chama do isqueiro em toda a extensão do montana, para ele não ficar com o pelinho desfiando aqui na lateral, tá? Então, você vem aqui, é só dar uma chamuscada na lateral do material, não é para passar a chama para queimar, não. Tá bom? É só uma chamuscadinha aqui. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou prestar atenção aqui, ó. O nosso cursor tá fechando aqui pra esquerda. Então, eu venho com com a minha meia argola, né? Aqui, ó. Eu venho com a minha meia argola e vou posicionar ela embaixo um pouquinho da onde tá o cursor, o zíper. Tá bom? Vou fixar aqui com uma colinha. Pelo lado do avesso, eu venho. É uma beiradinha de cola de nada, só pra você fixar o seu tirantinho aqui da meia argola e facilitar na hora de costurar, ó. Tá? Podia até ficar mais pra cima. Deixa eu ver se eu consigo pôr mais pra cima aqui. Mais pra perto do zíper. Acho que deu, ó. Isso. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou também posicionar a beiradinha aqui com o meu clips, só pra não escapulir e ficar torto. Vou fazer isso numa beiradinha, vou fazer isso na outra beiradinha e vou passar uma costura em toda a extremidade da peça, tá? Eu uso normalmente ponto 4 e assim vai ser, não vou fazer diferente não. Então, vamos lá? Costurinha com meio pé de máquina, pra ficar bem certinho aqui em toda a extensão da peça. Bora costurar. Tá pronta aqui nossa peça, gente, olha só. Dificuldade nenhuma, né? Você tem uma peça linda, uma carteirinha de mão, que cabe o celular, cabe uma carteira com documento, um batom, uma chave, né? Pode ser usada assim, só na mão, ou com a alcinha, se a pessoa quiser. Você dá essa opção pra ela. Vira uma carteirinha de mão, ó. Ah, não. Disse não é um luxo? Ó. É isso, gente. O montana é esse material versátil
Agora é usar a criatividade e fazer do tamanho que você quiser. Você pode colocar um bolsinho nessa peça maior por dentro, ou até por fora mesmo, aqui atrás, ó, né? Criatividade é sua. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo muito curtinho, mas que abre um pouco o leque do que vocês podem fazer aí. São peças fáceis de fazer, rápidas, vendáveis, com um custo bom, né? Visto que não é um material barato, mas que na hora de você fazer o seu cálculo de venda, ele é bem interessante. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não segue o canal, segue aqui, ativa o sininho para poder receber as notificações e compartilha com as pessoas que vocês achem que podem gostar também. E até o próximo vídeo.